Senhora presidente e demais colegas vereadores, servidores desta casa, toda a nossa comunidade freiburguense que acompanham as nossas sessões através da internet, também as pessoas que aqui estão presentes, prestigiando mais uma sessão, como sempre digo, importante para o nosso município de Freiburg. Cumprimentar também aqui o nosso vereador Rodrigo Lara, licenciado, secretário de Infraestrutura, o Bruno, o Joãozinho também, secretário de Finanças, demais servidores, pessoas que vêm aqui nos acompanhar. E de forma muito especial, quero cumprimentar aqui e agradecer a presença do nosso secretário de Administração, Planejamento e Inovação, o seu Jorge, que estará aqui fazendo uma explanação sobre um contrato realizado pelo nosso município de Fraiburgo, junto à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul, a FEAPSul. Na verdade, a nossa convocação se deu na sessão anterior e eu não estarei fazendo outras perguntas, secretários, até porque, quando nós aprovamos aqui a convocação, já lhe encaminhei as perguntas que eu tinha interesse, as perguntas, sim, que nós gostaríamos de ouvir de vossa pessoa, né, os esclarecimentos. Até porque nós estamos falando aqui de um contrato, né, já divulgado e falado por algumas vezes, inclusive teve já o advogado representante da fundação, um contrato onde envolve um valor, né, considerável, e houve um questionamento, tendo em vista que esse contrato é no valor de R$1.440.000, né, com dispensa de licitação. Né? Então, nós temos essa preocupação, é um dever também do vereador fiscalizar os recursos investidos no nosso município, por isso da sua convocação. Mas eu quero, assim, dizer, olhando nos seus olhos, que essa convocação ela não tem nenhum cunho político, ela não tem absolutamente nada contra a sua pessoa, contra a Vossa Excelência, até porque o senhor hoje está como secretário, né? Mas é muito bom e importante esclarecer que o senhor hoje é um funcionário efetivo do município de Fraiburgo. Né? Então, o senhor exerce hoje uma função como secretário, está exercendo essa função, mas é um cargo também efetivo e que, independente de quem estará no comando do nosso município, Vossa Excelência sempre estará exercendo as funções como servidor público municipal. Então, é conhecedor também das nossas realidades, das nossas dificuldades, é conhecedor do meio jurídico também, o senhor também já foi controlador interno do nosso município, sabe exatamente o que é uma licitação, uma dispensa de licitação, por isso tem essa convocação, mas se sinta bem aqui ao nosso meio, aqui todos somos legisladores representando a nossa comunidade, né, do nosso povo, e o senhor vem nesse momento representar aqui, juntamente com os seus colegas, o nosso executivo municipal, né, a nossa prefeita municipal. Então, fique à vontade, e as minhas perguntas são as perguntas que eu lhe encaminhei, que está no ofício, e eu acho que o Alex vai colocar também no telão. Era isso, muito obrigado pela sua presença, e se sinta bem aqui ao nosso meio. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Gerson. Primeiramente, então, boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidente da casa, a vereadora Marta Bach, em seu nome estender os cumprimentos aos demais vereadores. Quero aqui me solidarizar com o vereador Marquinhos, da sua perda. Quero cumprimentar todos aqui presentes, todos os servidores do município, os colegas secretários, e todos aqueles que nos assistem pela internet. Dizer que venho, no dia de hoje, com muita tranquilidade, vereador, para responder esses questionamentos. Acho e, na verdade, acredito que isso é muito importante. Nós prezamos pela transparência e, a qualquer momento que o cidadão ou os vereadores necessitarem desses esclarecimentos, nós, enquanto administração, estamos à disposição. Eu vou, para aqueles que não me conhecem, rapidamente vou fazer, até o vereador já antecipou, mas vou fazer uma pequena apresentação. Então, meu nome é George dos Reis Santos, eu sou formado em Direito
tenho pós-graduação em Direito Civil e uma pós-graduação em Direito Tributário, fui advogado e prestei o concurso público no município de Fraiburgo no ano de 2010, fui convocado na administração final de 2013 e assumi o cargo, então, efetivo de auditor fiscal, final de 2012, administração, e assumi o cargo efetivo de auditor fiscal em janeiro de 2013. Portanto, então, já tenho quase 7 anos de administração pública. Na noite de hoje, então, eu vim tratar do pedido de convocação número 2/2019, para tecer, então, esses esclarecimentos acerca da contratação, por parte do município de Fraiburgo, da Fundação de Apoio, Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul, a FAEPSul, cujo objeto desse contrato é a prestação de serviço para a promoção do desenvolvimento institucional, com ensino, capacitação e treinamento do nosso corpo técnico de profissionais da Prefeitura. Eu vou pontuar aqui os questionamentos que o vereador Gerson já encaminhou ao Executivo na convocação, e vou elencar aqui com as perguntas e já vou fazendo a resposta para vocês. A primeira pergunta apresentada: quais e quantos servidores serão capacitados? E quais os departamentos e setores? A capacitação desses servidores será realizada principalmente com os servidores vinculados aos departamentos de contabilidade, departamento de pessoal e a nossa procuradoria do município. Ainda então, em que pese a capacitação seja melhor aproveitada por esses servidores, que eu já elenquei aqui desses departamentos, nós verificamos ainda junto à instituição FAEPSul a possibilidade de ampliar esse número de servidores para que essa capacitação, esse treinamento, também seja aproveitado por um número maior de servidores, obviamente das áreas correlatas. A primeira capacitação, ela ocorreu, acredito que, salvo engano, 2 semanas atrás, foi o primeiro módulo ligado a direito tributário, onde nós tivemos a participação de 16 servidores vinculados à contabilidade, departamento pessoal e procuradoria. Eu tenho a lista de presença, não sei se Vossa Excelência gostaria que eu faça a leitura de cada um deles, só para exemplificar, desses 16 servidores que participaram da capacitação, 9 servidores são efetivos, certo? Um secretário, secretário João, de Finanças, e 5 comissionados, sendo que desses 5 comissionados, 2 deles são servidores que já se aposentaram no município como efetivos e ainda continuam agora num cargo em comissão, mas que ainda continuam prestando seus relevantes serviços à administração. Ainda sobre a questão de capacitação, a próxima capacitação já está agendada, será sobre direito previdenciário, onde nós teremos a participação já desses 16 servidores e também, como já autorizado pela própria FAEPSul, nós iremos ampliar ainda mais a participação dos servidores. O segundo questionamento apontado: qual o valor prospectado de recuperação de pagamentos indevidos e em qual prazo? Temos a ciência de que um dos maiores responsáveis pelos gastos públicos sempre foi, e nas administrações, e continuará sendo, a despesa de pessoal e encargos. Pensando nisso, as administrações elas têm buscado, não é uma exclusividade de Fraiburgo, mas todas as administrações têm buscado formas e mecanismos de otimizar e ampliar, otimizar e melhorar a utilização do dinheiro público. No que se refere, então, ao valor prospectado, nós estimamos um benefício na ordem de 3% a 4% sobre as despesas de pessoal e encargos. Hoje o município tem uma despesa mensal em folha na faixa de 3,5 milhões, vamos arredondar a conta. Desses 3,5 milhões,
vamos colocar metade desse valor, 1.750.000, é relativo à folha da educação, que isso não é objeto da compensação previdenciária. Os outros 1.750.000, nós estimamos uma economia, então, mensal, na ordem de 3 a 4% da despesa de folha. A nossa folha anual gera em torno de 45 milhões e meio. Então, durante o decorrer do ano, nós estimamos uma economia de 1.400.000 a 1,5 milhão de reais somente com esses encargos de folha. Isso a projeção para o futuro. O reflexo desse trabalho que nós já iniciamos, ele já pôde ser percebido desde o primeiro mês da contratação da FAEPSul. Eles já nos apresentaram, então, um crédito que o município tem direito junto à Receita Federal na ordem de R$ 1.200.000. Isso em apenas 3 meses de trabalho. E o município já realizou essas 3 compensações, então, resultando num proveito econômico para o município na ordem de R$ 941.932,18. Até o final deste exercício de 2019, permanecerá no caixa do município por volta de R$ 2.700.000. Valor este que já faz parte do orçamento do exercício de 2019. Nós já em conversa com o secretário adjunto de administração, o senhor Moisés, que hoje é secretário, mas também é servidor efetivo da casa, esse valor de R$ 2.700.000 já foi, então, previsto no orçamento de 2019. Para o próximo exercício, nós precisaremos, logicamente, aguardar a análise dos relatórios e dos estudos, para que a gente tenha essa previsão concreta, que daí deixa de ser uma previsão e se concretize, mas acreditamos que o valor também ficará nesse patamar de R$ 2.700.000. Quanto ao prazo para que esse trabalho finalize, é difícil estipular um prazo final para o término, pois a recuperação desses valores é relativa, então, ao período compreendido dos últimos 5 anos, ou seja, de 2014 para cá. E desta forma, então, enquanto forem identificados valores passíveis de recuperação, de compensação, nós faremos esse trabalho. É importante deixar registrado que este trabalho da compensação previdenciária não está sendo realizado pela FAEPSul. Esse trabalho, logicamente, com os ensinamentos, com a capacitação, com o treinamento, os nossos servidores, eles próprios realizarão esse trabalho. Ou seja, nós teremos aí um legado que ficará na administração, tendo em vista o conhecimento adquirido desses servidores. Considerando o prazo do contrato firmado, eu já vou para o terceiro questionamento apresentado. Considerando o prazo do contrato firmado, há previsão de que seja aditivado o contrato e de que forma será? O contrato firmado com a FAEPSul tem sua vigência durante o período de 12 meses e finaliza no dia 1º de junho de 2020. É importante registrar que o contrato foi firmado de acordo com os ditames legais que regem a administração pública. Contudo, Vossa Excelência recebeu cópia integral do processo. Lá na proposta apresentada pela FAEPSul, há a menção de que, se o resultado buscado nos trabalhos vier após o prazo, esse prazo de 12 meses do período de vigência inicialmente previsto, a FAEPSul se compromete a prestar os serviços necessários à conclusão dos mesmos. Por que existe essa ressalva? E já antecipo de que há a possibilidade desse contrato ser aditivado somente na questão de prazo, não de valores. Por que dessa possibilidade? Porque a Receita Federal ela tem o prazo de até 5 anos para analisar esses meses que foram objeto da compensação. Então, durante esses 5 anos
em que a Receita Federal tem essa prerrogativa de fazer, analisar ou impugnar ou apontar qualquer situação relativa a essa impugnação, a FAEPSul ficará responsável, junto ao município, de apresentar assessoria, consultoria de uma eventual defesa que o município tenha que realizar nesses órgãos. Então, por isso, da possibilidade da prorrogação, logicamente, a gente fala até dezembro de 2020, dessa administração, mas fica sobre também a responsabilidade das futuras administrações, dentro desse período de 2 anos, de 5 anos, observar essa questão da prorrogação do contrato. Eu vou para o quarto questionamento. Até que data a contratada atenderá o município de Fraiburgo? Então, pela previsão contratual, o prazo de vigência desse contrato é de 12 meses. Se encerra no dia 1º de janeiro de 2020. Contudo, como eu já mencionei, há a possibilidade, e isso há essa previsão legal na lei de licitações, de que nós podemos fazer essa prorrogação, esse aditivo de contrato, pelo um período de até 60 meses. Então, em razão dessa previsão na proposta apresentada pela FAEPSul, de que eles se responsabilizam de uma eventual impugnação pela Receita Federal de nos prestar assessoria e consultoria para apresentação de defesa, há essa previsão, então, da prorrogação de contrato, conforme a lei de licitações, por até 60 meses. Quinto questionamento. Qual o valor pago indevidamente pela administração, já identificado, e que retornou aos cofres públicos? Esse questionamento, então, eu também tratei no item 2, já identificado 2.700.000, exercício de 2019, para o exercício de 2020, falta a finalização dos trabalhos e análise dos relatórios, mas o que nós já temos de concreto, 2.700.000 no orçamento, o que já ficou no caixa do município, R$ 941.932,18. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento em relação quando o vereador tratou aqui no ponto de que retornou aos cofres públicos. Esse Instituto da Compensação Previdenciária, então ele foi uma tese tratada em outubro de 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, que apreciou o tema 163, de repercussão geral, e fixou a seguinte tese: não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de salubridade. No mesmo tema e na mesma linha, o Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal, editou a portaria número 754, que basicamente referendou essa decisão do STF, que por repercussão geral ela tem vinculação no país inteiro, dizendo também que as verbas então de natureza indenizatória não incidem a contribuição previdenciária. Quanto a isso, até nós, município de Fraiburgo, tem a particularidade que nós também pagamos o prêmio assiduidade, que também não incide essa contribuição previdenciária. Eu vou aqui rapidamente só exemplificar como é que se dá esse instituto da contribuição previdenciária. Tá? Então, assim, no caso do município de Fraiburgo, em que já foram apontados créditos em relação a valores pagos indevidamente, o meio, como eu já tratei, de se reaver essa quantia se dará pela contribuição, pela compensação previdenciária, desculpa. Como isso ocorre todos os meses, como que isso ocorre? Todos os meses, o município faz o pagamento da GFIP, que é a Guia de Recolhimento da FGTS. Trazendo em números, eu vou arredondar a conta para ficar mais fácil de explicar. Em média, o município paga R$ 900 mil da GFIP, compreendendo a parte do empregador e do empregado.
Desses R$900 mil, R$300 mil são relativos às contribuições dos servidores, dos empregados, que isso não é objeto de compensação. A parte que correspondente aos servidores públicos, o município não mexe. Sobram 600 mil. Desses outros 600 mil, R$300 mil da GFIP compreende a parte dos servidores vinculados à Secretaria de Educação, que também não é objeto de compensação previdenciária, tendo em vista o entendimento, até que nós já conversamos na Prefeitura, para fazer um trabalho com segurança, para que não haja prejuízo para a administração. Essa parte, esses outros R$300 mil que compreende aos servidores da educação, que são pagos com recursos do Fundeb, ou seja, recursos que vêm para o município, que ele tem que aplicar na folha dos servidores, dos professores. Esses outros 300 mil também não são objetos de compensação previdenciária. Sobrando, então, um valor de R$300 mil que compreende aos servidores das demais secretarias, que, em tese, o município teria que tirar do seu cofre público para pagar esses outros R$300 mil também. Esses R$300 mil que são os objetos das compensações. Então, o município, de R$900 mil, que é a guia da GFIP, ele paga 600, trazendo para miúdos, R$600 mil em dinheiro, e os outros R$300 mil ele compensa do crédito com a Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal não irá pagar, por meio de um precatório ou de qualquer forma que seja, dinheiro para o município. A Receita Federal não faz o pagamento dessa forma. Ou seja, o município identifica aquele crédito que ele tem pelos pagamentos realizados já indevidamente, e ele informa na guia GFIP que ele está pagando 900 mil, sendo 600 mil em dinheiro, e 300 mil ele está pagando com o crédito que ele tem. Ou seja, não entra dinheiro no cofre do município. O que acontece deixa de sair dinheiro do cofre. Então, esses 300 mil que nós teríamos que efetuar o pagamento, esses 300 mil ficam no município para que sejam e que possam ser aplicados em quaisquer situações, obras, aquisições, manutenções, conforme a discricionariedade do poder público. Sexto questionamento. Qual o prazo fixado para a contratada manter o treinamento e capacitação dos servidores? Em relação a esse questionamento, conforme estipulado no contrato, bem como na proposta apresentada, o acompanhamento, a capacitação e o treinamento, com a utilização do Helpdesk, que seriam esses apoios da Fundação ao Município, se dará durante os 12 meses de vigência do contrato. Ou seja, isso acontecerá até 1º de junho de 2020. Sétimo questionamento. Havendo prorrogação do contrato, a atividade de treinamento e capacitação se estenderá também? Em relação a este item, como eu já mencionei no item na questão anterior, a capacitação e o treinamento ela acontecerá durante a vigência do contrato, nos primeiros 12 meses, ou seja, até 1º de junho de 2020, sendo que a hipótese, então, de aditivo de prazo será única e exclusivamente para o caso do município ter que apresentar alguma defesa na esfera administrativa acerca da compensação previdenciária. Ou seja, em caso de prorrogação de aditivo do contrato, a capacitação não será também objeto disso. Oitavo e último questionamento. A contratada será exigido demonstrar a real capacitação dos servidores? E que método? Quanto, então, aos treinamentos e às capacitações, a metodologia utilizada prevê aulas expositivas com professores qualificados, a realização de oficinas, atividades supervisionadas, certificação
para os servidores que participarem, lista de presença, fotos e demais documentos comprobatórios da capacitação e do treinamento. Essas são as respostas dos questionamentos que o excelentíssimo vereador Gerson de Matia apresentou. Eu trago aqui alguns apontamentos também acerca da matéria. Não sei se eu já posso tratar ou se abrimos para perguntas e a gente vai tratando aos poucos. Teremos questionamentos, depois temos 4 vereadores inscritos, como são a minoria, quem sabe pode fazer já as colocações. Podemos já partir para os questionamentos, presidente? De repente, até o objeto do questionamento já é o que eu irei tratar aqui. Bom, fiquem à vontade. Então, como o vereador Serção já fez seus questionamentos, o primeiro vereador inscrito é o vereador Adelar Ribeiro da Silva. O vereador terá 3 minutos de tempo para fazer vossas colocações. Obrigado, presidente. Cumprimento mais uma vez a excelentíssima senhora presidente, os demais vereadores, ao público presente e a todos os internautas. Também cumprimento a todos os secretários e em especial ao Jorge que está nos trazendo essas informações. Jorge, eu quero te pedir o seguinte. Primeiro, por que foi feito o objeto por dispensa de licitação? E vou te fazer outra pergunta, que são só 2, que eu acho que já ficou bem esclarecido, mas uma outra dúvida aqui. Eu não entendi essa parte. Se foi, por exemplo, prospecto lá para 7, foi programação de 7 milhões ou 5, eles vão recebendo, vamos dizer que eles conseguem resgatar 1.500.000, 2 milhões, ou sei lá o quê, eles vão recebendo por parte ou eles vão pegar esse valor e eles vão recebendo por porcentagem da quantidade de recuperação desse valor? Boa noite, vereador Adelar. O senhor terminou? Desculpa. Posso? Em relação a... Vou começar pela segunda pergunta. O contrato firmado, ele não estabelece percentual. É importante registrar isso. Segundo o Tribunal de Contas, contratos por produtividade não nos é permitido fazer esse método de contratação. O contrato estabelece um valor global, com valores fixados, por cada etapa apresentada, por cada relatório, por cada capacitação, por cada estudo. Então, e em relativo à questão de que o senhor mencionou, de que se eles recuperarem o valor X ou menos e nós temos que pagar, nós temos que efetuar a remuneração da contratada, conforme ela vai cumprindo os objetivos estabelecidos em contrato, certo? Mas com muita tranquilidade e muita certeza, o município irá recuperar um valor maior do que o município arcará com a remuneração Jorge, da licença fundação. Só um pouquinho, deixa eu reformular aqui para todos entenderem e eu também. Só para não complicar mais aí a todos nós, inclusive a mim. Então, deixa eu entender. Por exemplo, alguns municípios de bem maior do que Fraiburgo vão receber 300, 400 mil reais. E nós, com bem menos habitantes, vamos pagar 1.400.000 e alguma coisa, né? Esse valor nós vamos ter que pagar total, com qual garantia de que vai voltar aqueles 7 milhões ou o que era falado? Assim, vereador, pelo que eu entendi da sua pergunta, o seu questionamento é no seguinte sentido: qual a garantia nós temos de recuperar mais e pagar esse 1.400.000? Seria mais ou menos nessa linha? Não, eu acho assim, que se for para resgatar o mesmo valor, não adiantou nada, nós recuperar 1.400.000 e pagar 1.400.000, do que adiantou? Sim, concordo plenamente com o senhor, mas como eu já falei anteriormente, nós já temos prospectado e já inserido no nosso orçamento uma recuperação de 2.700.000 reais. Só até dezembro de 2019. Só aí, já tirando a recuperação e o que nós vamos pagar,
daria um proveito econômico de R$ 1.300.000 para o município. Então, eles Isso vão receber o valor total, independente se vai ter êxito para frente ou não. Não, é que eu já reafirmo e falo para o senhor, vereador. Dos 2 milhões e alguma coisa. O êxito, até dezembro de 2019, nós já temos esses 2.700 já confirmados. Para o próximo exercício, como nós não recebemos esses estudos e esses relatórios, eu não tenho aqui, eu poderia muito bem dizer para vocês, mas eu poderia estar aqui mentindo e não, essa não é a intenção da administração e muito menos a minha. Está aqui porque a gente quer fazer uma situação com credibilidade. Então, 2.700.000 já estão confirmados. Para o exercício 2020, que compreende janeiro até junho, que é a vigência do contrato, com certeza também nós teremos valores a compensar, mas eu não posso precisar aqui para vocês com exatidão a quantidade e o valor desse número. Tranquilo, foi só para deixar bem claro, então, que talvez nós tenhamos êxito em 6 milhões, 5 milhões, e talvez nós fique só com 3 ou 4. Pode, né? Não vou dizer isso, vereador, porque como eu já reafirmo e já falei, nós não temos esse estudo, essas análises, essas planilhas. Então, da mesma forma que o senhor está com suposições, eu não gostaria de trabalhar com suposições relativas a número. Eu trabalho e digo que o que nós temos já confirmado são 2.700.000, certo? E com certeza teremos um valor acima disso, mas eu não posso lhe precisar com exatidão e fechar esse valor final. Aí, não sei se o senhor já terminou em relação a essa questão. Sim, até porque o meu tempo, acho que já... Mas até porque o senhor também não fique sem resposta, sobre a questão da dispensa de licitação, do porquê que foi realizado dessa forma. O artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações, ele diz expressamente, e vou tomar a liberdade de ler aqui, é dispensável a licitação na contratação de instituição brasileira, que é o caso da FAEPSU, incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, que também é o caso da FAEPSU, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, que não é o caso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional, que é o caso da FAEPSU, e não tenha fins lucrativos, que também se enquadra na FAEPSU. Quanto ao tema desenvolvimento institucional, o nosso próprio Tribunal de Contas já emitiu uma opinião no sentido de que a prevalência do interesse público deve ser o norte para a fundamentação dessa modalidade de dispensa. Então, assim, nesse contexto, quando o objeto do contrato estiver relacionado ao desenvolvimento institucional, não poderá haver dúvidas quanto à relevância do interesse público tutelado. Isso, manifestação do próprio Tribunal de Contas. Eu quero registrar e deixar bem claro para todos que nos assistem e aos senhores, de que o objeto desse contrato não é a compensação previdenciária. Isso é um plus, digamos assim, do que acontecerá com o desenvolvimento dos nossos servidores públicos. É uma consequência do desenvolvimento dos nossos servidores públicos, do trabalho de capacitação e treinamento. Então, só para observar de que a hipótese da dispensa, ela tem que estar bem clara de que é para o desenvolvimento da instituição, ou seja, o desenvolvimento da administração pública. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer questionamentos é o vereador Altamir Lúcio da Silva. Fique à vontade, vereador. Boa noite, secretário. Boa noite.
Quero lhe parabenizar primeiramente pela explanação. Eu acho que sanou bastante as dúvidas. Só o pessoal se apegaram bastante à Lei 8666, que é a dispensa de licitação. Ali onde está previsto mesmo, só para o senhor deixar bem claro a todos que estão nos ouvindo, secretário, essa indagação do povo, esse questionamento. Certo, vereador, boa noite. Como eu comentei, então, o artigo 24, inciso 13 da Lei 8666/93, diz expressamente de que é dispensável a licitação na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Artigo 24, inciso 13. Ok. Se possível, o senhor repetir a metodologia que vai ser usada para avaliação, claro, e para seguimento desse projeto, desse reembolso para o nosso município, conforme Vossa Excelência comentou ali. Certo, vereador. Quanto à avaliação das capacitações, então a metodologia ela prevê aulas expositivas, certo, com professores capacitados. Inclusive, há cerca de 2 semanas nós já tivemos a primeira capacitação em direito tributário, com um professor muito capacitado, com pós-graduação nos Estados Unidos, com gente com know-how e conhecimento de causa. E a realização também de oficinas, atividades supervisionadas, certificados, então, de participação para os servidores, lista de presença, que está aqui, da primeira capacitação, fotos e demais documentos comprobatórios dessa capacitação. É importante registrar que todas essas capacitações serão munidas com apostilas, certo? Os nossos servidores receberão apostilas com todo o material apresentado na capacitação. Secretário, eu me dou por satisfeito com suas respostas, além do que, como o senhor deixou bem claro, o retorno de 2.700.000 só em 2019. Seria isso. Obrigado e uma boa noite a todos. Próximo vereador é o vereador Marquinhos, que fará o seu questionamento. Primeiramente, boa noite, secretário Jorge. Muito boa a presença de Vossa Excelência aqui hoje, até para a gente esclarecer, tirar algumas dúvidas. Todo mundo acho que já é de conhecimento, eu estive lá na vossa sala a respeito disso, logo no início, quando saiu essa situação, já fazendo algumas perguntas, para entender realmente o que vinha a ser essa situação. E hoje, isso lá atrás, e hoje, claro, a gente aproveita, até porque outras coisas vieram à tona, veio então, um advogado desta instituição aqui, e falou algumas coisas, né, aqui nessa tribuna. Pois bem, tenho 2 perguntas. A primeira, Vossa Excelência falou, então, a respeito ali da impugnação pelo Ministério, pela Receita Federal, né? Então, de 5 anos. Aí a pergunta, e se houver impugnação dessa compensação, e se for procedente, o município for obrigado a quitar esses valores futuramente? A pergunta é, a contratada irá se responsabilizar em devolver os honorários já pagos pelo município? Ou o município, como fica essa situação? Há previsão dessa possibilidade? Já visto que falou em 2 milhões, né? Daqui um pouco a Receita tem o prazo de 5 anos para reaver. Daqui um pouco ali, daqui 3 anos, eles dizem, não, vocês têm que pagar e está errado a forma que vocês conduziram. O município já recolheu o valor, já gastou, não sei. Quem que vai fazer a devolução? O município ou essa empresa? Vamos assim dizer que foi a empresa quem fez essa situação.
Excelente questionamento, vereador. Em relação a isso, muito tranquilo responder sobre a questão da Receita Federal vir a impugnar. Nós sabemos de que Receita Federal, o objetivo maior dela é arrecadar. Mesmo com a própria portaria, com a decisão do STF, com a própria portaria da Receita Federal, mesmo assim, ela ainda efetua a cobrança dessas contribuições previdenciárias de todos os municípios. Somente aqueles municípios que têm o conhecimento ou que tenham a informação ou procuram essa informação, somente esses municípios que fazem hoje jus desse benefício que já deveria ser implantado automaticamente pela própria Receita Federal, para que não faça a cobrança. Então, assim, vereador, sobre a impugnação, óbvio, a Receita Federal, a atividade dela é fiscalizatória e arrecadatória, com certeza eles podem vir a questionar qualquer mês da compensação realizada pelo município. Contudo, com muita tranquilidade e muita segurança, nós tivemos essa preocupação, com a nossa equipe técnica, nós conversamos, fizemos reuniões, de que o município realize a compensação previdenciária somente daquelas verbas que estão pacificadas. Então, somente as verbas de caráter indenizatório, que são as tratadas pelo Supremo Tribunal Federal e as editadas na portaria da Receita. Então, nós faremos a compensação somente dessas verbas, ou seja, não há a possibilidade de uma impugnação vir a ser julgada improcedente, porque nós não trabalharemos com as verbas que estão ainda em discussão judicial, com aquelas verbas de caráter ainda contraditório. Então, em que pese a Fundação nos apresentará nos relatórios também descrevendo a quantidade do valor que o município tem a compensar dessas verbas que ainda são objetos de discussão, nessas aí nós não faremos o trabalho de compensação previdenciária. Nós só faremos daquelas que já estão pacificadas, tanto pela decisão do STF, tanto pela portaria da própria Receita Federal. Então, nós não nos preocupamos em relação à nossa compensação, porque nós estamos fazendo somente das verbas em que não há mais discussão. Tá. Dando só para fazer um adendo, dando a entender, ela não tem uma previsão, caso venha a ser impugnado, e realmente, mesmo que seja de outras, né, não há essa previsão no contrato, né? Assim, suponhamos que... No contrato não há essa previsão, porém eu ressalto de que nós estamos trabalhando somente com as pacificadas. Pacificados, ok. Que, com certeza, não serão, poderão até ser objeto de impugnação da Receita Federal, obviamente é uma atividade da Receita, mas que já estão pacificadas. Então, tranquilamente, a defesa do município conseguirá derrubar qualquer questionamento acerca dessas pacificadas, que é o que nós estamos trabalhando. Tá. A outra pergunta, então, essas que eu fiz seriam relativas a essa situação, para entender realmente como o município chegou até essa fundação, de que forma que o município foi exclusivamente a esta fundação, por ser um valor até bem alto, né, já comentado aí dos 1.400.000, como que o município chegou, essa fundação chegou até o município, ou o município chegou até essa fundação e de que forma foi esse encontro realmente? Certo, vereador. Nós, a partir do momento que nós, e isso talvez seja um dos méritos dessa administração, da questão de capacitação dos servidores, em uma das capacitações em que que eu tive até a oportunidade de participar, nós descobrimos essa possibilidade, essa tratativa da matéria da compensação previdenciária dessas verbas de caráter indenizatório. A partir deste momento em que foi identificada essa possibilidade, até porque esse trabalho, um tempo atrás, já foi realizado no município de Fraiburgo, de uma maneira um pouco diferente,
nós procuramos saber quem realiza esse tipo de trabalho, certo? E, por coincidência, nós encontramos até o senhor que esteve aqui um tempo atrás explanando por senhores, e ele nos apresentou essas informações desse tipo de trabalho a ser realizado, da compensação e da capacitação, do treinamento, para que chegassem a esse objetivo da compensação previdenciária. Então, assim, foi pesquisa nossa, e também nós tivemos a apresentação do senhor André, que nos mostrou esse trabalho que a Fundação já realiza há algum tempo. Beleza, secretário Jorge, fico agradecendo pelos esclarecimentos, acho que também é contento dos senhores as perguntas, acredito eu. Só quero fazer também um comentário, não que não venha ao caso ao fato do município, mas alguém comentou, presidente Marta, em uma reunião, que é o Estado, o governo, alguma coisa assim, cobrando aquilo que é de direito dos municípios, pela lógica, né? E o município tendo, ou os municípios, empresas, inclusive, já ouvi falar disso também de empresas, tendo que fazer ações como essa para cobrar. Então, bem dizer, se tudo estiver no certo, no preto e no branco, todo mundo está sendo roubado aí pelo governo, pela lógica. Só fazendo até um parênteses na colocação, e realmente excelente colocação, vereador, porque nós já tivemos aqui, salvo engano, a Associação Fraiburguense de Saúde Coletiva recebeu um valor de um precatório. Algumas empresas já realizam esse trabalho de desoneração da sua folha, e inclusive isso os próprios servidores públicos têm e possuem este direito. Logicamente, aí é um processo diferente do que o município realiza, mas os próprios servidores públicos de Fraiburgo possuem esse direito de recuperar esses valores, e aí é diferente, eles não compensam, eles recebem mesmo da Receita Federal, de recuperar esses valores cobrados indevidamente do seu terço constitucional de férias, das suas horas extras, do seu adicional noturno, do seu prêmio assiduidade. Então, a gente, e obviamente eu, no primeiro momento, uma simples análise, debruçando somente de você analisar e ver o contrato, realmente o valor assusta, eu concordo. Eu confesso que eu também tive esse susto. Mas, a partir do momento que eu fui me aprofundar na matéria, pesquisar sobre o tema, verificar também os trabalhos realizados pela Fundação, eu observei de que o benefício em proveito do nosso município, com certeza, e isso sem sombras de dúvidas, mesmo sem poder aqui já bater o martelo no valor compreendido até 2020, mas com certeza e sem sombras de dúvidas, o benefício em proveito do município será muito maior do que o que nós pagaremos. E vou além, o benefício, e aí é uma visão particular minha, o benefício que esse trabalho trará para o município, nós não conseguimos nem mensurar ele em valores, porque isso é um trabalho, um benefício que será para as futuras administrações, será um trabalho perene, um trabalho que terá continuidade. O município ganhará já desde hoje até, enfim, o município terá esse benefício todos os meses, porque ele deixará de pagar de forma errada. Beleza, Jorge, obrigado. Seria isso. O próximo vereador e último será o vereador Horacir. Cumprimento mais uma vez a senhora presidente, demais colegas vereadores, e de uma forma toda especial, cumprimento a você, Jorge, até pelo que já foi aqui explanado,
e que os nobres colegas que me antecederam já foi respondido partes daquelas dúvidas que, não digo eu que tinha, mas que nós temos, nobre vereador Sérgio, responder para a nossa população no dia a dia, que, conforme a Vossa Excelência mencionou, quando se fala em milhão, passou de milhão, sempre fica sem um questionamento, porque são realmente valores altos. Mas até porque tive a oportunidade, gostaria de acrescentar aos nobres colegas e às pessoas que nos ouvem, que tive a oportunidade de fazer questionamento, assim de forma particular, ao seu André, e uma dos questionamentos da nossa própria população seria o porquê que o próprio executivo não fez esse trabalho anteriormente, né? Não teria pessoas capacitadas. Então, aí que vem a resposta que eu obtive, e eu acho que a tranquilidade para a nossa população, de que quando trata-se de uma FAEP-Sul, uma universidade, que já tem, digamos assim, todos os elementos garantidos de que é legal aquilo que eles vieram oferecer diante da preocupação do próprio executivo anteriormente, e que são verbas assim que se busca e que é muito difícil. Claro que houve as perguntas, e eu concordo também, que, digamos, no amanhã pudesse, digamos, haver um questionamento de que algo não estivesse dentro da legalidade. Mas deu já suas respostas, Jorge, de que realmente se tem essa garantia e essa continuidade. Eu diria que, claro, que hoje teria, talvez, Vossa Excelência é um jurídico, um assessor jurídico, assim como demais advogados lá do nosso executivo, que tem, mas nós sabemos que cada um tem as suas atribuições e talvez não tiveram esse tempo. Mas a FAEP-Sul teve esse tempo de buscar e ver aquilo que estava sendo, digamos, contribuído de forma indevida. Então, eu só quero acrescentar que, na qualidade de vereador, fico, assim, bastante satisfeito e feliz, porque, digamos, sabemos hoje a preocupação do Executivo em angariar fundos, recursos, né, para aquilo que tem que se pagar, digamos, a mais, que são precatórios, né, e que hoje, quando se coloca de uma forma, eu diria assim, bem precisa, que se já se tem um resultado de 2.700.000 até o final do ano, e que se fosse, digamos, só esse resultado e pagasse 1.400.000, quer dizer, já se tinha, seria um resultado positivo, porque tinha 1.300.000 reais, digamos assim, que era ganho positivo. Então, eu vejo assim de forma muito objetiva, de que foi um trabalho que aqui veio, o André veio e apresentou, mas eu acho que foi muito importante o questionamento que Vossa Excelência, como um jurídico da Prefeitura, com todos os conhecimentos que tem, trouxesse, digamos, essa confirmação para nós. Então, eu vejo que não teria, sim, pergunta, mas a satisfação de ver e sentir aquilo que realmente aconteceu, vai acontecer e que trará benefícios, Jorge, para o nosso município. E sabemos que trata-se de recursos que foi recolhido devidamente, mas que vão retornar e vão vir, certamente, ser encaminhados para as prioridades que nós temos ao nosso município. Certo, vereador, agradeço suas palavras. Só aqui a questão, e eu gostaria aqui de registrar e fazer realmente uma menção, quando o senhor falou dos servidores públicos, do porquê não foi realizado, e isso até não é nenhum demérito dos nossos servidores, e isso eu posso falar de carteira assinada e tranquilamente, porque também sou um servidor público, e tenho a consciência de que isso é uma matéria muito específica e muito particular, porque os nossos, como eu já ressaltei, não é nenhum demérito dos nossos servidores, e tenho a certeza e a consciência de que os nossos servidores estão lá no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho com dedicação e sempre buscando o bem e o melhor da nossa população e da nossa cidade. Então, só para ressaltar de que isso não é, digamos, uma desqualificação do nosso servidor, pelo contrário, é uma situação muito pontual, matéria muito específica, em que
logicamente exige uma análise bem profunda e específica do ponto, e aqui então ressaltar essa questão dos nossos servidores, que nós estamos muito bem servidos e que eles nos auxiliam no nosso dia a dia, no trabalho que nós desenvolvemos para o bem da cidade. Obrigado, secretário. Estou satisfeito com as respostas. Agradecemos a presença do senhor Jorge dos Reis Santos e deixamos a tribuna livre para suas considerações finais. Obrigado, vereadora. Eu quero, então, agradecer a acolhida pelos senhores vereadores, me colocar à disposição, e isso falo até pelos nossos secretários que aqui estão também, colocar todos os secretários à disposição para qualquer esclarecimento, quaisquer dúvidas que surgirem, nos colocar também à disposição da população. Nós temos por hábito também prestar esse serviço desses esclarecimentos que são necessários, que é nossa obrigação também para a população lá no Paço Municipal. Então, quero agradecer, me colocar novamente então à disposição. Se eventualmente algum dos vereadores tiver qualquer outro questionamento, podemos conversar também em particular, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na noite de hoje, participando desta sessão, desse munus público, que é a nossa função hoje como secretário, e dizer que nós não nos furtamos em nenhum momento de prestar qualquer tipo de esclarecimento em qualquer área, em qualquer secretaria, e que, mais uma vez, estamos à inteira disposição dos senhores e da população de uma maneira geral. Obrigado.